Vejamos, boa noite. Como costumamos fazer, nossa conversa com você começa agora. Aliás, não com você, com vocês. Eu e vocês e eu, falando de algo que nos dá vida, nos dá. Não, está ruim. Começar de novo. Não pode? Pode? Boa noite. Bem, nossa conversa começa agora com todos aqueles que nos ouvem e nos prestigia com nossa conversa. Faz que você tenha uma ideia, a nossa conversa existe devido a esse conhecimento que eu divulgo com muito amor e muita dedicação. Por quê? Porque é um conhecimento superior para desenvolver em nós uma energia superior, uma energia pura, limpa, perfeita, que não é aqui da matéria, não é do planeta Terra, nem do universo inteiro. Pertence ao nosso verdadeiro mundo de origem. Por quê? Porque é de lá que nós viemos e para lá, para a origem de nós todos, é que voltaremos. Para que vocês tenham uma ideia, o racional superior, que se intitula no livro Racional Superior, é o verdadeiro Deus, logicamente. Esse livro não é um livro comum, é um livro superior para desenvolver em nós o raciocínio superior. Nós temos raciocínio, temos inteligência, pois isso temos o intelectual que nos faz estudar bastante para que cada um de nós possamos escolher a profissão que devemos fazer. Essa energia decisiva, ela é recebida em nós por uma glândula pequenininha que nós a possuímos e está no meio do nosso cérebro, como costumamos dizer, no istmo do mesocérebro. Aonde fica essa glândula? Bem no meio do cérebro. Essa energia, vocês sabem que tudo que fazemos tem energia, energia boa ou energia ruim. E nós, todo o universo era e ainda é movido por energia elétrica e magnética, que move os mundos siderais, move os mares, os oceanos e tudo que diz respeito à matéria. Mas, desde o ano de 1935, que o monopólio da energia elétrica e magnética deixou de existir. Por quê? Porque quem comanda a natureza desde esse ano 1935 é a energia racional. Quando chegou da matéria, este conhecimento constitui o universo em desencanto. Por que desencanto? Porque todos nós somos encantados com todas as coisas da matéria. Gostamos de tudo aquilo que é belo, que é lindo, que é sofisticado, mas que tudo da matéria que nos encanta, nos desencanta. Por quê? Porque existe um começo, um meio e o fim da matéria, como nós mesmos nascemos, crescemos, reflorescemos e perdemos a nossa vida. Isso é o mundo que vivemos, o mundo elétrico e magnético. Exatamente por isso que eu divulgo para vocês esse conhecimento que é muito importante. Mas lembre-se, não tem nada a ver com a tua religião, nem com doutrina, nem com seita, nem com filosofia, nem com crendice. Quem disse, você pode ter qualquer um desses caminhos em suas vidas, mas você apenas vai conhecer o porquê que isso existe no mundo inteiro e em toda a humanidade. Um pouquinho das religiões, das doutrinas, certo? Da, do espiritismo, tudo isso. Tudo que existe e que existiu, existe e continuará existindo. Foi necessário
é necessário e continua sendo necessário para o desenvolvimento dos seres humanos encontrar em nós mesmos um equilíbrio, um limite em tudo que pensamos, agimos e fazemos. Certo? Isso é muito importante. O limite em pensamento, atitudes, palavras e hábitos, e obras, né? E feitos. Certo? Então é importante que vocês saibam porque da divulgação deste conhecimento para nos ajudar com a energia racional que você recebe, ajuda a nós mesmos nas nossas necessidades mais importantes. Quais são elas? São exatamente tudo aquilo que temos dentro de nós e não sabemos definir. Não. Como o egoísmo, a inveja, o ciúme, certo? E também a disputa por lugares dos outros que não nos pertencem e muitas vezes nós queremos ser e ter aquilo que não é nosso, que não somos nossos. Isso é importante, o saber, o conhecer de cada um de nós, com todos os egos que possuímos, que nos leva a cometer erros, falhas com nós mesmos e às vezes com a família, com os filhos, com os amigos. Vocês sabem que a palavra amigo é muito forte. Você ter um amigo de verdade é mais forte ainda e mais difícil. Um, para que se tenha um grande amigo, é um privilégio que poucas pessoas possuem. Tem pessoas que têm a felicidade de ter amigos nos momentos difíceis, das angústias, de ter tristezas, temores, medos e dificuldades financeiras. E vocês sabem que as dificuldades financeiras, materiais, são muito difíceis de que nós possamos ultrapassá-las com a ajuda de um amigo. Só mesmo um grande e querido amigo que nos ama de verdade. Porque o amor de um amigo verdadeiro é um privilégio. E o amor verdadeiro existe. Não esse amor cantado na internet, nas canções, com muita facilidade, porque ali é apenas uma inspiração momentânea que você está passando e está, inclusive, é, querendo demonstrar aos outros o que você sentiu ou sente em determinados momentos das nossas vidas. Mas o grande amor tem que ser um amor universal, sem preconceitos, em qualquer lugar que estejamos. Pessoas de todos os níveis sociais, pessoas humildes, até nem só humildes. A humildade é a posição interior de cada ser humano. Você pode ser um homem muito rico e ser uma pessoa humilde, certo? E às vezes você encontra uma pessoa muito pobre, pobre mesmo abaixo da pobreza, que não é humilde de jeito nenhum, gosta às vezes nem de lhe fazer uma gentileza, um favor. Tudo isso existe. Quantas e quantas vezes você já quis ajudar alguém e a pessoa achou a sua ajuda insignificante? Isso já aconteceu comigo. Acredita com você? Talvez não tenha acontecido, mas alguém que você conheça já deve ter passado por esse momento, que é um momento constrangedor. Você se sente humilhada, constrangida da pessoa recusar a sua ajuda, que achou que era muito pouca aquela ajuda que você quis dar, certo? Então, é importante que vocês saibam
a importância da energia racional dentro de cada um de nós, certo? E é um conhecimento que você pode ter e reter, que a linguagem é simples, é pura, é limpa, é perfeita, certo? Não precisa de você estar consultando um dicionário, não. Você vai obedecendo todas as pontuações existentes para que você saiba distinguir uma repetição da outra. As palavras se repetem, mas você tem que observar cada uma delas diz uma coisa diferente mesmo sendo repetida. Por quê? Porque a pontuação que você vai obedecer, vendo e revendo este conhecimento, vai ajudar você a entender, compreender tudo que existe ao nosso redor. E aos pouquinhos você vai abrir a sua pineal, recebendo uma intuição maior, desenvolvendo sua inteligência maior e, acima de tudo, um raciocínio superior ao raciocínio intelectual. O raciocínio intelectual pertence à matéria. Quando nós morremos, este acaba. O raciocínio superior pertence ao nosso ser racional, que nós, na vida que vivemos, denominamos o ser racional como alma e espírito. Esse raciocínio não morre nunca. É através desse raciocínio e deste conhecimento que nós vamos poder captar as energias, nos concentrar e libertar em nós mesmos a partícula desse mesmo raciocínio que está materializado, preso dentro da matéria. Podem ler e reter, que vocês entenderão tudo que está aqui com relação ao mundo inteiro, ao nosso convívio, à nossa vida e todos os relacionamentos que temos e podemos ainda ter no futuro. Lembrando a todos que o raciocínio superior e a energia racional que nós recebemos, além de ajudar a desenvolver essa sabedoria, você vai ter uma saúde melhor, certo? Aumentando os anos de vida, lembrando a todos, esse livro não é milagroso, nem é autoajuda. É uma cultura superior. Superior por quê? Porque ela ensina a nós mesmos tudo que existe no mundo da matéria está abaixo do mundo racional. Como devemos viver, como devemos proceder, então, e como devemos evoluir. Quando se evolui, se é feliz. Por quê? Porque você encontra felicidade uma coisa mínima. A felicidade não é só possuir riquezas e riquezas, não. A felicidade é um estado de ser racional que está dentro de você. E você precisa explorar com minuciosidade tudo que está dentro de você. Ou minuciosamente, que é a palavra correta, que está dentro de você. Certo? E levanta a todos que esse conhecimento tem várias traduções em várias línguas do mundo inteiro. Ele está no mundo inteiro, mas quando ele for chegar a hora mesmo definida por Deus, será todo mundo vai conhecer este conhecimento. Tudo tem uma época, tudo tem sua época, tudo tem o seu momento.
E o nosso momento é um momento específico dado por Deus para que chegamos aonde queremos chegar e termos consciência daquilo que fomos, daquilo que somos e daquilo que seremos. É muito importante. Bem, eu costumo sempre dar 2 livros desses a quem tiver interesse de ler. Se alguém, como já tiveram pessoas aqui que quiseram e vieram atender mais através do site e receber um livro desse, certo? Leia e releia. E não leia ninguém é seu. É um conhecimento para ler e reler sempre, certo? Existem estudantes no mundo inteiro. E quanto às traduções, eu já conheci e tive nas minhas mãos em português, inglês, francês, italiano e espanhol. E tem muitos e muitos outros idiomas. Bem, eu daqui a pouco vou receber alguns convidados. Espero que recebam com muita felicidade tudo aquilo que os nossos convidados trazem de informações para nós e para a sociedade, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite e até o próximo nossa conversa. Com uma observação, temos, eu procuro falar pausadamente por 2 motivos, para que vocês possam entender o que eu quero dizer. E também para justificar, porque eu já vi muitas e muitas vezes que eu tenho um tratamento que põe em mim um tal de um aparelhinho que dificulta muitas vezes uma pronúncia correta, certo? Tem do português ou de qualquer outra língua, certo? Devido à dificuldade de você ter que pronunciar palavras definitivamente certas e corretas, tá bom? Muito obrigada, boa noite e continue aqui. A senhora pode desejar o Feliz Natal, Ano E Novo. aproveita. Aí começa de novo. Bem, como nós estamos numa época festiva, certo? Eu desejo a você e a todos que me veem e me ouvem, até aqueles que nem me veem e nem me ouvem. Um feliz Natal e um próximo ano novo. Querendo fazer uma menção honrosa à família Dias Branco, da pessoa da Graça Dias Branco, que tem me ajudado muito aos 15 anos com muitas que generosamente me manda algumas doações para as pessoas que têm dificuldades. Que eu agradeço no ar e desejo a graça. E a pessoa mais querida que eu já vi aqui, Fortaleza, dentro do ambiente ela vive, certo? Como uma pessoa simples, igual ao pai dela. Simples, generosa, e é uma pessoa otimista, certo? Muito obrigado e a todos que nos veem. Feliz Ano Novo e antes disso um abraço bem grande pelo Natal. Que esse Natal seja diariamente em suas vidas com as novas descobertas que passemos sobre nós mesmos ao lermos este conhecimento. É um nascimento dia a dia. Tudo bem. Boa noite.
Meu café da manhã em família agora tem duas certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco. Bem, nós já conversamos, divulgamos o conhecimento e hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir e ver, através do vídeo, dois homens importantes. Um é Tony Alencar, que é um nome conhecidíssimo, recordou o meu passado, quando eu vi no meio de todas essas pessoas que se sobressaem bem, e o Henrique, que é filho do Berton e atualmente é o presidente do Náutico, que está revolucionando o Náutico para recuperar a vida de quem já nos deu muita vida da sociedade, certo? Antes de conversar com eles dois, eu gostaria de dizer algo importante. É apenas uma sugestão. Mantenham-se sempre no pedestal, no pódio do poder que tiverem, seguros, felizes, confiantes, mas conserve a simplicidade, que é a maior virtude de um homem e uma mulher de alto nível. A humildade e a posição interior. Não é ser subserviente, aí é outra coisa. Mas humilde é tratar bem a todas as pessoas, mesmo respeitando tratos sociais diferentes de pessoas que nem sequer, que só vivem, não tem trato nenhum, certo? É uma observação básica para que nós possamos saber de que vivemos, mas não podemos viver a vida toda, que toda ela tem um limite. Nascemos, crescemos, florescemos e morremos, infelizmente. Se nós fôssemos donos da vida, com muita pessoa importantíssima, segundo o dinheiro acha, morríamos, seríamos eternos. E aqui em Fortaleza, muita gente que se acha dono do mundo, só enquanto você não ocupa para nada. Todo mundo é muito rico, mas de repente, se você precisar, todos ficam de fora, tá bom? É uma verdade que temos que ver, sentir, que é o que vivemos no mundo de hoje. Bem, conversando com o Antônio aí, os assuntos são Náutico e Hawks, Lions, Não, Rotten. tá, bem, começamos com você. Fique à vontade, Débora, não diga tudo que você quer. É importante te ouvir de você, né? Permita chamar você. Pode? Essa introdução aí que diz muito com a vida das pessoas, como as pessoas devem ser. Tá? No que diz com o tema de hoje, que é Querido Náutico, não é? Náutico apresenta para mim, pessoalmente, muita coisa, porque eu ainda muito jovem ingressei como diretor de Náutico na época do presidente Ari Araripe. Havia uma grande, Grande figura. ali já declara a gente. Meu inspirador foi quem me possibilitou percorrer a carreira como na diretoria do conselho. E a gente vê realmente a necessidade de que a história primitiva do Náutico seja realçada como exemplo para os postres, né? Jamais a gente pode esquecer, por exemplo, que o Náutico nasceu humildemente, como Jesus nasceu no presépio. O Náutico nasceu humildemente numa
numa casa de madeira, Oi. um quiosque de madeira lá na praia ali perto do Marina, que hoje de Marina, né? Onde os jovens daquela época, né? Poço da Draga, onde os jovens que trabalhavam no centro de Fortaleza, como comerciários, como profissionais liberais, queriam desenvolver a parte física do mensano in corpore sano, né? O trato do corpo, e iam para lá para praticar o esporte, notadamente a natação, quando nós tivemos grandes nadadores, campeões, né? Gutenberg, por exemplo, e lá eles se reuniam e era uma guarita de madeira por hora naquela época, né? Foi o ponto inicial da história do Náutico. E lá eles conviveram como amigos, já formaram assim uma casta de pessoas interessadas de praticar o bem, né? E aí então, de lá em 1944, irmão, bem, o Náutico nasceu em 1029, Oi? em 44, esses sujeitos que estavam lá, fantásticos, inspiradores, resolveram sair de Porto da Draga para ir para o Meireles. E então fizeram um trabalho para comprar um terreno. Naquela época, o terreno que era hoje de Náutico era nada, era só areia e cajueiro. A planta era cajueiro, né? Negócio agreste mesmo. Então compraram esse terreno, levado pelo Pio Rodrigues e pelo o Romeu Aldigueri, né, Eu foram conheço. os dois presidentes da época, mais ou É, menos, um passando por outro. não E foi minha época, mas. compraram esse terreno, que foi o primeiro núcleo do Náutico. Depois o Náutico foi comprando outros terrenos, aderindo para aumentar a capacidade, né? E hoje a gente vê o Náutico com 22 mil metros quadrados de terreno, né, na parte mais, né, valorizada de Fortaleza. Mas, como eu disse, essa história tem que motivar sempre, sempre, sempre as pessoas que gostam do Náutico, que gostam da cidade de Fortaleza, para que a gente faça o esforço para reviver o quanto possível Pelo o espírito daqueles jovens que idealizaram formar o Náutico, né? o Cal, até é professor. Calma. Ainda é professor até hoje. É, levinho, desse muito. Aí todos os meus filhos e os netos foram aprender a nadar com o Cal, inclusive ele aqui. Pois bem, então, nós passamos por uma história de 1029, depois de 1044, e chegamos, na época do Antônio Gomes Guimarães, já quando o espaço físico do Náutico tinha sido aumentado, até por uma coisa muito folclórica de dizer, né, que possibilitou a construção do Parque Aquático do Náutico, já no governo, na presidência do Antônio Gomes Guimarães. E dali saíram grandes estrelas da natação cearense, com uma projeção nacional. Daqui foram vários atletas levados para o Fluminense, que era o clube brasileiro com maior sucesso na natação, para o Flamengo. E realmente, depois disso, eu que comecei com pouca idade lá, como diretor de basquete, passei a sentir mais proximamente desse tempo de hoje, assim, uma coisa que deprime a ideia que nós tivemos de assistir o passado dele, né? Passado. Mas nós que gostamos do Náutico, que fazemos o Náutico, amamos o Náutico, temos o dever de fazer por onde nós possamos trabalhar para reviver ou alcançar o mesmo sucesso que aqueles jovens tiveram da ideia de criação do Náutico, uma guarita de madeira, né? E depois de muitas intempéries, né, como a Covid e outras coisas,
que fragilizaram muito a atuação da direção e dos clubes, não só do Náutico, como de todos os clubes sociais, né? Nós estamos num momento, um período do que diz respeito particularmente ao nosso Náutico, de que assistir uma luz aberta do fundo do túnel para que a gente possa festejar um sucesso que o Náutico merece na história do Ceará. Então, hoje tem carteirinha de sócio. Ótimo. A carteirinha preta de couro. Bem isso. Mas é isso, da minha parte, assim, inicialmente era isso, que essa história marca a minha juventude. E o filho Continua, agora vem essa luz do túnel, tá mirando nele aqui. E eu acredito que aqui o Mariano, que é também da diretoria, pode aquilatar como realmente os associados estão apoiando. Claro, são mudanças geralmente não são 100% aceitas, mas eu acho que lá 99,9% está sendo aceita. E outra coisa, Berton, tem o turista, né? Cara, o turista Com certeza. O turista pode pagar, fazer o esporte, né? Pode. E depois voltar para sua terra, né? É a modalidade que ele paga a diária. A diária, né? Isso. Tem que ser assim. Tem que ser para conhecer. Sem dinheiro não se Agora, faz nesse nada. período, para complementar a minha parte, eu não posso deixar de realçar figuras como Pedro Coelho de Araújo, Guilherme Linefeld, o Romeu Aldigueri, Moreira de Souza, esse médico foi fantástico para sair da guarita para ali mais moderno, para sair da guarita para ir para Meireles, ele saiu de mão em mão visitando os clientes dele para comprar um título de sócio-propriedade do Náutico. E com isso ele possibilitou comprar o terreno e pagar o terreno. Ele e Pio Rodrigues foram fantásticos, né? Mais recentemente, a figura excelsa de Ari Gadelha de Alencar. No tempo do Brasil, eu era bem jovenzinho, mas a minha mãe, eu fiquei morar na Planteria, então eu lavava comigo. O restaurante do Ideal, daqueles restaurantes do Nova Punta, até hoje não existe mais. E foi uma doação que eu fiz para mim, né? Porque tinha um pagão, caiu, aí, sabe? Você sabe, a vida é feita de alto. De alto de baixo. A vida de todo mundo. Não tem exceção. Não tem exceção. Quando é de um jeito, é de outro. Pois é, e eu tenho inspiro muito no Ari, porque o Ari foi meu mentor. Foi ele que me levou, me deu a mão, e me levou até o ponto último do Náutico, que era ser presidente do Náutico. Foi em 79. Engraçado, ele não tá mais aqui embaixo. Mas eu reverencio sempre essa figura. Precisa. É necessário. E o filho bonito. O Náutico tá nesse ano de 2024 com uma série de mudanças, uma mudança que eu começo agradecendo ao sócio, a compreensão, porque mudanças às vezes não são fáceis. Não. Nenhuma mudança. Eu sou engenheiro civil, minha graduação é engenheiro civil, tenho construtora e tudo, e quando o Dr. Menton me chamou, já tinha uma outra missão, que é diretor de roteiro nacional, que é em Chicago, e viajo bastante. E ele pediu, junto com o conselho, para que eu assumisse ele como meu melhor amigo, como meu mestre aqui. Disse, não tem como negar nunca nada para o meu pai. E assumi, forma até que eu não estava planejado, de forma não planejada, e a gente assumiu. E a primeira coisa que a gente fez foi fazer um time. Ninguém faz nada só. A gente nos juntamos, foi uma parte do Gabriel, que é o nosso setor jurídico, o próprio Pedro Jorge, o Clóvis, juntamos o Rafael,
por Deus, juntamos ali para dar o apoio jurídico. O Náutico tinha muitas questões que, graças a Deus, estão se resolvendo. Nós fizemos um time, vice-presidente Ricardo Aquino, social, ganhei de presente um grande amigo, não o conhecia, mas é uma pessoa que eu sempre reverencio, porque é o nosso Carlos Ivo, né, presidente financeiro, tá aí, estou na parte do esporte, fizeram as suas equipes e foi a primeira parte, a equipe. Depois do procedimento foi entender a operação do Náutico, que não dava para entender a operação. Era uma coisa, se você olhar macro, a gente não... Então, por conta da minha ligação com a engenharia, nós criamos vários centros de custos. Ajeitou muito, né? Então, eu cuidei da piscina sendo um centro de custo, custos e despesas e receitas, o ginásio outro centro de custo, a quadra de tênis outra. Engenheiro é outra coisa. Começamos a fazer isso e começamos a compreender melhor a situação, e uma situação que eu posso dizer não muito agradável para a vida, vamos dizer, a saúde financeira do clube e quiçá, talvez... E social. A vida do clube, né? Tava em xeque, né? Começamos a fazer uma parte financeira, muitos cortes, muitas mudanças radicais, e aí eu realmente contamos muito com a ajuda do sócio. O Náutico tinha não posso dizer uma oposição, um grupo de pessoas que tinham uma oposição, e aí eu fui ao diálogo, procurar mostrar, e hoje são pessoas que estão contribuindo, né? O Náutico Gente, que fazia parte, que era uma oposição, estão contribuindo com boas ideias, inclusive, está ouvindo todo mundo, ninguém aqui é dono da verdade, está ouvindo todo mundo. Com isso, nós criamos um ambiente bacana para se trabalhar, para começar. Porque você começar num ambiente de briga, de desgaste, de conflitos, isso não é bom, isso não caminha. Um ambiente hostil, né? Então a gente procurou essa relação. Começamos a fazer uma pesquisa para entender o que é que a sociedade via do Náutico. O Náutico, os mais antigos viam o Náutico como aquela coisa glamourosa que estava decadente, e outros jovens achavam que incrível a resposta, que era uma fortificação militar, que era inacessível. Né? E aí nós criamos um mecanismo que foi um mecanismo que no começo teve uma rejeição, mas hoje as pessoas estão compreendendo a situação, que foi o estacionamento pago. Então, muita gente chegava, gente que tinha cinco carros e tinha 4 vagas, deixava o carro lá no Náutico, e se houvesse qualquer problema era culpa do Náutico. Outros que trabalhavam ali, né, na feirinha, deixavam 4 horas o carro lá, às 4 horas daí ia buscar às 11h30, também sem pago. Nada pago, nada. Acaba tudo. Acabou, o sócio ficou com direito de 3 horas, está pensando talvez ampliar isso, mas no momento correto, infelizmente agora a gente não consegue fazer, mas a gente está no plano de botar, em vez de 3 horas por dia, 4, mas esse é um sonho que a gente tem, mas isso moralizou. A outra coisa que nós fizemos foi, que está vendo 2 gerações, mas tem uma 3ª geração, que é a minha filha, arquiteta, que nos ajuda bastante lá no Náutico, e ela também criou 3 gerações de Vasconcelos, criou vários projetos, entre eles uma portaria digital. Nós reformamos, começamos a pintar o clube, reformar, restaurar, plantar. Você tem ideia, o Náutico não tinha um playground. Como é que queria que as crianças fossem o Náutico, a juventude voltasse ao Náutico, se não tinha um playground? Às 5h30, 6 horas eu desço sempre e vou lá ver as crianças brincando. Isso é motivação. É um deleite. Um deleite. Trocamos mobiliário, reformamos todas as quadras de treino, trocamos luminárias de LED, trocamos as modulações, né, as cercas que separam as quadras, rede, tudo. Isso graças ao apoio de todo mundo. Aqui também agradecer também a primeira obra que foi feita no Náutico nesse ano, que foi a fonte e o jardim. Quem passa na Desembargador Moreira na abolição, inclusive em dezembro, nós estamos com iluminação cenográfica, o Náutico está lindíssimo com as luzes. E o Eduardo Pinheiro, da Terra Brasília, nos deu por ser meu amigo de infância, de acreditar em mim, me deu aquele jardim, que eu agradeço. Foi a primeira pessoa que olhou por nós, que foi o Eduardo Pinheiro, e deu aquele ambiente, e outros já estão apoiando. E a gente... Por quê? Porque a fonte é vida, é símbolo de vida, a água é símbolo de vida, né? E aquele jardim as pessoas começaram a ver que o Náutico estava diferente. Que o Náutico estava voltando a ser atraente, começamos a fazer algumas festas. O Paulinho Leme mesmo foi um que fez várias festas lá, um querido amigo, o Colégio Santo Inácio, inclusive. E a gente tem um Barbas lá,
E amanhã nós vamos ter uma reunião, já foi feito um laudo. Pro Natal, né? Não, um laudo, fizemos um laudo. Nós estamos trazendo 2 restaurantes para o Náutico agora. Quais? São a Casa Portuguesa, que está lá na Messipá, Certo. do Manuel, né, que foi dono da Portugália. Vai ser na frente do Náutico. Portugal lá. Isso, ali no Papicu, né? E vai vir também um boteco náutico com outra pegada, diferente daquele boteco que tinha. É. Um boteco, tipo o Gran Boteco, pode se chamar boteco náutico, crustáceo, com ostras, camarões, uma mesa vai ficar muito legal. Então tá já tudo. Amanhã vai para o CONFIC, para aprovação. O parecer até agora é favorável, a gente espera que aconteça. E o Náutico, com esse estacionamento, com essas mudanças estruturais, uma coisa muito engraçada, coisa simples, né? Com esses 2 restaurantes, mas uma coisa simples. Há muito tempo você não ouvia falar assim. Um amigo meu ligou para mim, rapaz, você não sabe o que eu ouvi agora. O que foi? Uma amiga minha me ligou e disse: vamos pegar um sol no Náutico? Porque agora tem espreguiçadeira, tem um mobiliário diferente. Não está 100%, mas a gente está caminhando para isso. 99,9%. Ainda não. Posso dizer que eu sou muito realista e muito perfeccionista. Eu diria que o que aconteceu esse ano foi o dobro do que eu imaginava. Mas o que eu espero para o Náutico na frente... Quanto tempo fica um presidente? 2 anos. 2 anos, a cada 2 anos é levado o nome para... Não pode permanecer? Pode ficar quantos anos queira. O Ari permaneceu 16 anos. E foi o grande sucesso do Náutico, foi ele. Eu gostava. O doutor Metal ficou 4 anos, né? Então a gente vê uma solução. Estamos trazendo uma academia de 2.000 metros quadrados, ainda não posso falar o nome, mas que está em fase de negociação. Mas a gente está com essa mudança. Agora, a academia é uma sim. E outra coisa, 24 horas. 24 horas de funcionamento. Então, o nosso estacionamento que já nos dá uma fonte de investimento. Né? É importante dizer que toda academia, seja o estacionamento, tudo tem benefícios para o sócio. Sabe, Henrique, eu já ouvi tantos elogios ao Náutico. Que bom. Muito, não é conversa, é verdade. Mas Beto já viu a beleza do Náutico? Tudo novo, tudo diferente, é verdade. A gente tá com a nossa primeira parceira, que mandar um abraço, a Lia, do Babras, com a Ana Paula, e agora estamos também... cada um tem a sua pegada, e a gente acha que transformar aquilo... E tem interesse no seu negócio particular. Eu nunca saberia, eu como engenheiro, nunca saberia tocar um restaurante, uma academia. Então, o que nós estamos utilizando, nós temos áreas, um lugar melhor possível, né? Não existe endereço melhor que o do Náutico na cidade de Fortaleza, né? No ponto central da Beira-Mar. Mas a gente quer esses equipamentos com benefício para o sócio e trazendo renda, por um pequeno motivo. Muitas pessoas criticavam as gestões anteriores e eu faço questão de defender. Não adianta. Você tem ideia, por exemplo, as pessoas não sabem o que sofreram na pandemia e tal. E uma coisa que pouca gente sabe, eu faço questão de dizer aqui. O IPTU do Náutico, que tanto a gente quer, não tem que preservar o Náutico é o patrimônio. Mas manda um IPTU mensal de 483 mil reais por mês. 483 mil reais por mês. Isso começou e criou uma dívida gigantesca de IPTU. O presidente o prefeito atual nos deu para os clubes, né? O Ideal já assinou, o IAT já assinou e o Náutico já pediu para participar também, que é uma diminuição desse valor, liberação de multas, juros e tudo. Mas mesmo assim é muito grande, cai de 130 milhões para 33 milhões. Para a gente pagar durante 30 anos, nossa proposta, queremos pagar, embora não é tão justo. Mas vamos pagar. Mas vamos pagar e vai dar uma mensagem, vamos ter que pagar uma prestação de 100 mil reais por mês. Como é que eu pagaria isso com uma situação no Náutico? Então, o que a gente está fazendo? Tornando o Náutico mais atrativo para as pessoas voltarem, e nós conseguimos mais que dobrar a quantidade de pagantes já no Náutico hoje.
Estamos trazendo equipamentos novos. O próprio estacionamento é um equipamento importante que nos traz um retorno financeiro para isso. Estacionamento há muito dinheiro. Trazer os 3 restaurantes, o Babras hoje, mais os 2 restaurantes. Por exemplo, agora mesmo, nós tivemos uma coisa fantástica, que foi o Halder Gomes, outro amigo de infância, mas nada, eu nem sabia que eu estava como presidente, acabou de gravar um filme, o Shaolin do Sertão 2, e fez o aluguel dos salões que deu para pagar 50% do 13º. 13º que nas outras gestões faziam muita dificuldade de pagar, os presidentes com muita dificuldade, batalhando, lutando. Eu reconheço o trabalho de todos que fizeram, nenhuma crítica, a gente sabe, mas esse ano eu tive o prazer de antecipar a primeira parcela em setembro e a segunda parcela em outubro. Tá aqui hoje, eu e o Meton, Mariano também, vamos sair daqui, vamos para o Natal do Náutico. Natal nós botamos todos os funcionários com fardamento, os verdinhos, que são aqueles que ficam em campo, com tênis, meia, short, boné, crachá. Então cada um fica feliz recebendo o seu salário em dia, recebendo os seus 13º, tudo direitinho. E hoje o Carlos Ivo, uma grande ideia do Carlos Ivo, nosso vice-presidente financeiro, fez uma pessoa muito generosa, vou dizer assim, generosa com todo mundo. E é generoso. E é neto, e a mulher dele é neto do Romeu Odgueri. Irmão do querido Romeuzinho, presidente agora da Assembleia Legislativa. Eu sou da Assembleia. Pois é. E a iniciativa dele nós vamos entregar hoje para ceias de cada funcionário, um peru de Natal e um panetone. Para que eles tenham uma boa ceia, né? Uma boa ceia. Então, isso tudo mostra que o Náutico tá surgindo. Tá vivo. Eu gosto de chamar o Náutico da frente. Ontem eu fiz uma postagem nessas redes sociais, eu coloquei assim, que muitas vezes foi muito difícil, esses 8 meses e 15 dias que eu estou como presidente, mas teve dia que eu parei, olhei assim botei na minha sala uma Nossa Senhora, a quem sou muito devoto, e perguntei assim, como é que isso deu certo? Mudanças que não tinha. Não veio o Tarcísio São Paulo. Tarcísio São Paulo. O maior foi. Esse aqui é o Tarcísio 2. Sabe o quê? Técnico, fala bem, explica bem, entende. Analisa direito. Analisa tudo. Eu amo o Tarcísio. São pequenas coisas, por exemplo, a recuperação daquelas colunas. Ontem eu vi 3 colunas sendo recuperadas e bato foto. Eu tenho um amor por aquilo. E uma coisa que marcou a nossa gestão, foi uma coisa muito bonita. Aqui todos sabem que o Náutico é tombado, a parte da Desembargador Mourinho para a lição, mas aí tem aquela colunata. Certo. Aquela colunata, agora nós estamos recuperando. Hoje nós estamos pintando o ginásio, que era uma coisa muito feia. Depois eu vou contar uma história para vocês que, inclusive, tinha sido invadido por. A gente sabe que ninguém está ali porque quer, porque é uma situação social, pessoas de rua, mas invadiram. E a gente pedia todo mundo, pedia a prefeitura, pedia o Estado, pedia o Ministério Público, ninguém tirava. A gente teve que dar um apoio financeiro, pedir, pelo amor de Deus, para eles saírem. Infelizmente, tive que botar um muro, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, além da física, então eu tive que colocar um muro. Mas isso, inclusive, nós estamos fazendo um projeto novo da fachada do ginásio, que é outro projeto para. Acho que passa a abrir, mas hoje nós estamos pintando. E sobre a colunata, existiam as luminárias. E essas luminárias, a gente está tendo, inclusive, um acompanhamento de um grande cearense, que deve ser ressaltado o nome dele, que se chama Romeu Duarte. Romeu Duarte é uma figura das mais importantes da arquitetura, parte histórica, foi superintendente do IFAM por muitos anos, e ele nos orienta, ele nos diz o caminho correto e a gente escuta. E nós tínhamos luminárias e não achávamos, as luminárias todas quebradas, mais de 18 quebradas. Pegoladas. E aí eu descobri, num evento do Rotary Internacional, com 100 anos da revista Rotary do Brasil, estava lá no Iate Clube do Rio de Janeiro, Botafogo, e me disseram, não, eu sei onde é que tem isso aqui. Eu fui,
passei ali pela Tijuca, subi alto da Boa Vista e consegui encontrar a mesma luminária. A mesma luminária. Isso emocionou, isso foi um momento de muita alegria. Fizemos uma vaquinha entre os diretores e conselheiros e essas luminárias chegaram 2 dias atrás, estão sendo recolocadas, repondo todas aquelas luminárias. Então, quando a gente quer, quando a gente tem vontade, garra e quer que as coisas aconteçam, com planejamento, com respeito à sociedade, que é muito importante que a sociedade nos contribua. Eu tive também, na Imbobs, do meu amigo Ricardo Vizeira, que a esposa dele, muitas coisas, olha como bacana, a esposa dele é neta do Moreira de Souza, Moreira que de o papai Souza foi um falou que ele foi um grande presidente. baluarte, né? E, Conseguiu dinheiro para comprar o terreno. e eu cheguei lá na reunião, só tinha corretores, eu olhei para eles e falei assim, olha, eu acho que você está pensando que eu vim aqui vender o terreno do Náutico. Não é nada disso. Vamos restaurar o Náutico, vamos deixar o Náutico atrativo. O que a gente quer é que esses espigões que estão aqui ao redor sejam um atrativo para vocês venderem. As quadras de tênis, a piscina olímpica, o ginásio de esportes, as festas, o Carnaval da Saudade, que vem com tudo, o nosso Réveillon. Carnaval da Saudade, eu ia muito, como é que eu fui? E nós vamos ter agora, no dia 21, sábado, um momento que eu quero aqui agradecer publicamente ao Fernando Travessoni, que foi um diretor da Globo por 40 anos, esposo da Márcia Travessoni, e que ele está dirigindo com o Instituto Klein, lá do Laurinho Fios, da Bitoca. Vamos ter uma orquestra com coral na frente do Náutico 21, só está convidada. Mariano cuide aí para levar. E nós vamos ter na escadaria, olhando para a espagada, olhando para a abolição, naquele belo jardim que o Eduardo Pinheiro nos presenteou. Ainda bem que é prato, né? A gratidão é importante, né? Nós vamos ter ali um concerto de Natal. Conhecimento de tudo que se faz. Pouco que seja, mas merece. Tudo é Ninguém faz nada só, ele só faz com a contribuição das pessoas. E aí, graças a isso, nós vamos fazer com a orquestra e depois nós vamos ter um momento mágico, que é a inauguração da nova ala administrativa. Primeiro mundo, eu não conheço nenhum clube do Brasil com ala administrativa daquele nível. Tudo moderno, tudo aberto, só não ficou pronto o elevador que foi comprado, né? Mas ainda não está lá, vai ser instalado. E para chegar nessa ala administrativa, tinham 3 andares de escada. É evidente, sim. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um timeline, uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, a gente começa com aquele quiosque que o doutor Betão falou, relacionado ao primeiro espaço do Náutico, 1929, e aí a construção do Náutico, os fundadores e os troféus, e aquilo vai subindo com o projeto da Rafaela, minha filha, Rafaela Vasconcelos, a terceira geração de Vasconcelos que está lá, mostrando a história do Náutico, chegando na ala administrativa, e lá embaixo tem um ponto fundamental, 2 cantinhos que são super especiais. Primeiro, uma homenagem a uma pessoa que foi o grande arquiteto, tiveram 3 grandes arquitetos, o arquiteto Roberto, lá do Parque Aquático, mas o primeiro foi o Emílio Wynco. Então, um quadro muito bonito do Emílio Wynco, na entrada homenageando, depois vamos homenagear os outros 2. Tem homenagem. Vamos homenagear todos, reconhecer. E o terceiro, Newton Brado, um grande arquiteto, que nós vamos, inclusive o prédio que tem esse memorial é dele. Nós não deu tempo, mas nós vamos fazer em outro momento. O Newton, se Deus quiser, vai poder estar lá conosco, colocar a fotografia dele também como arquiteto daquela geração. Então, sábado, quem quiser conhecer, quem quiser ficar no calçadão e ver uma boa música de Natal, nós vamos estar lá no sábado, a partir das 17h30, à disposição da sociedade cearense. A gente sabe que o Náutico é muito mais que dos sócios, é um patrimônio histórico, é um patrimônio da sociedade cearense. E um embelezamento da cidade. É verdade. O vale é lindo, a estrutura é linda. Que engenharia, né? Que arquitetura bem feita. É impressionante. Quem foi que fez, hein? É o Emílio Wynco. Lindo. Ele era um senhor aqui, que veio do exterior. Acho que é da Áustria. Não, ele é húngaro. Húngaro, né? Ele morou aqui e tal, e ele se notabilizou pelos projetos, né? Fez o Ideal Clube, os castelinhos
do palácio, ali ao redor da Vigílio tá, da Praça Vigílio, Santo Dumont. ali na Santos Dumont, né? Aquele Palácio do Fez Plástico. também a escola Lembra do técnica, Plástico? a escola técnica também, É, a base aérea, de base aérea também, é sim, projeto né? dele. todos os projetos. Ele se notabilizou, né? E ele deixou aqui um Molecada. legado homem- formidável, sobretudo na área de arquitetura Certo. dele. E aquela época o arquiteto, eu sou engenheiro, mas naquela época se misturava a arquitetura com a engenharia. Então ele tinha uma construtora também. É. Então ele além de projetar, engraçado, aquelas distâncias de uma coluna para outra, os módulos os módulos das terças da coberta, das esquadrias, todas eram baseadas no número 38, que era o tamanho, não o tamanho do número do pé, mas e sim a metragem do pé, 38 centímetros. Então ele fez um náutico todo baseado gênios, no cara. pé dele, 38 centímetros, parecia um código, sabe? Então a distância, aliás, 32 centímetros. Então a distância de uma coluna para outra é 3,20. A distância de cada painel para o outro é 32. Aí tudo é múltiplo de 32. É muito interessante. É importante. Eu tenho tudo que eu faço com a minhas coisas simples é número 44. Ah, tá bom. 22, 44, acho lindo esse número. 44 com onde foi quando comprou o terreno e lá Foi. no Náutico, primeiro terreno do Vereno. E o número 8, eu gosto tanto do número 8. 44, 8. É uma espécie de luz, de realização, sabe? Que a gente dá o nome de toque, né? Toque. Se for toque, eu tenho esse, e muito grande. Henrique, eu fico muito feliz de ser visto, conheci você. Seu pai é uma figura muito conhecida. E pelo brilhantismo com que você, como engenheiro, está levantando um clube mais bonito para você. Eu não, um time. É um Time. time. Não, isso aí eu sei. Aí bater um time Tem que ter um técnico. tem que ter um técnico. Porque antes tinha um time, mas não deu técnico. É muito. Eu lembro pequeno. A doação é uma coisa muito importante, mas tem que ter limite. É. O Náutico não tinha limite. Você tocou num ponto E as doações eram muito grandes. eram muito grandes. É. Porque, sabe, Meton, você é um homem de uma vida social muito grande. E sabe muito bem que lá tem que ter um limite. Não é verdade? Porque dos homens importantes, ricos que eu conheci e convivi, não só boa tarde, não, convivíamos, sabe? Certo? E reuniões livres, para mim, é um exemplo, Doutor Ives, mas é inesquecível. Eu procurei transferir para Graça a imagem dele, que é um homem muito rico, mas de simplicidade, organizadíssimo. Na época que eu conheci, no Iapo Lima, ele ainda estava com a maquete Sim. da Beira-Mar. Hoje está tudo feito, né? Eu vi tudo na maquetezinha lá, É um no divisor. Dibra, que era a antiga casa dele, da João Cordeiro. Certo? E é muito ruins. Um homem inteligente e sábio, Visionário. que onde tem inteligência, tem que ter sabedoria. E apenas a colega conversava com todo mundo, dava a mão a todo mundo, era patrocinador de todo radialista meu, inclusive há mais de 30 anos, que eu recebo um patrocínio deles. Só que eu nunca reajustei depois do IBES, porque tornou-se como uma lentidão. Não reajustar, Sim. né? E você sabe, a vida tem interesse. Certo. Mas eu não misturei uma coisa com a outra. Deixei o patrocínio e contribui
a amizade inesquecível. Eles são uma família muito. A pessoa se vai, mas ele ficou. Ficou a Ele é história o dele. exemplo da família Luiz. Os filhos são bons e tudo, mas ninguém envolve. Só a Graça. É idêntica. A Graça é um amor de pessoa. É um amor de pessoa, generosa, simples. Tem uma amizade Todo- com a Graça muito. Assim, que tem uma pessoa muito simpática, muito. A conta. E o Rotter? Ah, o Rotary é um momento também bacana para Fortaleza e eu me sinto muito feliz de representar a sociedade de Fortaleza, porque o Rotary tem 120 anos e é uma organização que foi criada em Chicago justamente para fazer encontros de líderes e de profissionais e apenas aliás, tem uma sede mundial que fica em Chicago, onde é o nosso escritório, eu sempre estou por lá, e que tem 17 diretores com a presidente e o presidente eleito e o secretário-geral que não tem direito a voto. Só os 17 diretores e o presidente eleito. E apenas 2 cearenses conseguiram chegar lá, que foi o Raimundo Oliveira Filho, pessoa muito conhecida, inclusive, outra coisa engraçada é que tanto o Romeu, né, o Diguer, que era... A Romero, E eu, do lado do Rotary, no caso, o Raimundo Oliveira Filho, que é avô de um grande amigo meu, que é o Adolfo de Xuxa, granjense também, da Granja, meu pai de Granja. família Chiata, né? Então, o Rotary Internacional é um amor que eu tenho, estou há mais de 30 anos, eu treino em Rotary no ano que aliás, eu nasci no ano que meu pai entrou no Rotary, no ano que meu clube foi fundado, meu pai é uma continuação de uma história do meu pai, né? Daqui a 100 anos, quando ele se for, ele voltar, né? A Rafaela ou Letícia, que é a minha outra filha, também é minha filha que é advogada como ele, a outra arquiteta. Espero que elas façam essa continuidade, porque é bonito lembrar Paz. continuidade, seja o Náutico, seja o Náutico. E é uma experiência diferente você ter uma organização com mais de 1.400.000 pessoas por o mundo todo. Esses últimos 2 anos, ainda temos 6 meses aí na diretoria, são 2 anos de diretoria e 6 meses já viajando como diretor eleito. Então, já rodei 28 países, Ótimo. então é uma experiência única de conhecer novos horizontes, você começar a conhecer O Rotter, né? do Rotary, conhecer também pessoas diferentes. Porque o rotariano, a gente tem o Rotary não é feito só de pessoas de bem, mas pessoas do bem. E pessoas que deixam sua casa, deixam seus negócios, deixam o seu lazer para estar se fazendo o trabalho. E a coisa mais importante do Rotary é como eu vi no meu clube agora semana passada, eu não pude estar, mas eles estavam lá representando nosso clube, que faz projetos todo ano, conjunto com a Fundação Rotária. Nossa Fundação Rotária é a 4ª mais em volumes de dinheiro, nós temos mais, só o Bill Gates nos doou para a poliomielite 1,8 bilhões de dólares. Bill Gates e a Melinda Gates, ex-esposa dele. E a gente vê um trabalho dentro da nossa comunidade, ali na Praça do BNB, ali no centro da cidade, né? Da tipo BNB, a gente dando comida. Tá bom de conhecer o mais rico do mundo. Para algumas Ela, moça. bem jovem como ele. Bem jovem. Essas pessoas. Para vir aqui conhecer e ajudar. É no mundo todo, né? O Rotary está no mundo todo. Nós estamos a ONU tem 193 países, nós estamos com 216 países. Como? Mas como? Porque muitos países englobam áreas geográficas. Então nós contamos mais que a ONU. Nós tivemos um papel fundamental na criação da ONU. Vários rotarianos eram membros que fundaram a ONU. Outros também participaram. Hoje nós temos assento, não como votantes, mas como assento, como apoio à ONU, como para visualizar os trabalhos. E uma coisa para eu acho que encerrar essa parte é muito interessante. Em 1980, nós tínhamos uma grande quantidade de pessoas. Só você ter ideia, nós tínhamos 350.000 casos de poliomielite no mundo. E os rotarianos da Filipinas se uniram e fizeram um projeto
pela capilaridade, pela quantidade de clubes que tem. Todo lugar do mundo tem um clube de rota. Seja pequeno, seja grande. Eu fui em clubes de São José, com Como serviço. 350 pessoas, inclusive o prefeito da cidade de São José, na capital, ali no Vale do Silício, era rotariano. E já vi clubes de 15. Então, nessa capilaridade, tínhamos 70% dos países, conseguimos eliminar a poliomielite, né, paralisia infantil, lá em Filipinas. E aí a Organização Mundial de Saúde gostou da ideia e nos convidou para fazer esse trabalho no mundo todo. E aí nós viemos trabalhando. Por exemplo, nos deram a missão de acabar até em 95 a poliomielite no Brasil. Nós conseguimos acabar em 91, só com 5 anos. Então o Rotariano tem essa pegada de lideranças, de ser um médico, um dentista, um empresário, um político. Henrique, quem foi? Eu entrei quando abriu o Rotary para João 10. Sim. Quem foi que Isso aí foi uma grande injustiça que já era para ter sido encerrada há quem muitos deu anos. a ideia? A ideia foi uma americana que entrou na a Corte Superior dos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, e pediu o direito, e claro, a Suprema Corte dos Estados Unidos Eu que começou. vou fazer entrevista. E antigamente não se admitia a mulher. Né? Tinha a Casa da Amizade, ali do lado e tal. Mas, assim, o que é importante entender é que, com isso, hoje nós só temos 2 países, daqueles 70% dos países, só 2 países têm poliomielite, que é o Paquistão e o Afeganistão. E só temos casos, esse ano deu uma acelerada pelo problema da saída dos americanos, do Afeganistão, foi para 76 casos. O ano passado só teve 15. A dificuldade de vacinar. Várias pessoas voluntários que vão vacinar as crianças, são mortos pelos, usar essa palavra pesada, mas é a palavra certa, terrorista, né? Mas existe? Porque alguns dizem que não é, mas Mas vamos lá. E, Todo canto tem. e eu tive a honra de representar o Ceará, representar o Rotary Internacional. Há um mês atrás, eu fui convidado para fazer parte da mesa principal na sede da Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da ONU, que é um braço da Unicef, da OMS, Organização Mundial de Saúde, para ser homenageado. Tinha 6 organizações, dessas 6 organizações, só a nossa não era governamental. Tinha um representando todos os secretários de saúde do Brasil, tinha outro. O que era essa comemoração? 30 anos sem pólio no Brasil. E 25 anos sem pólio na América Latina, que o último caso foi em Peru. O último caso do Brasil, há 30 anos atrás, foi em Campina Grande. E aí eu vi que, além de ter um lugar, nós somos a única organização que tínhamos lugar aceito e reconhecido como participante dessa vitória, é que todos que estavam naquela mesa citavam o Rotary, não contando o Rotary, longe, que tiveram uma experiência no dia da vacinação, nas suas carreiras, que o Rotary estava no lado dele. Eu fiquei profundamente emocionado e fiquei profundamente emocionado de trabalhar mais de 30 anos pelo Rotary e ter a possibilidade de conhecer um jovem que, graças a Deus, a paralisia infantil não atingiu ele de tão gravidade, e ele estava lá e eu tive o prazer de dar um abraço nele. E o último caso da poliomielite no Brasil. Lembrando que muita gente... Eu lembrava 2 coisas que é muito importante, eu não podia sair daqui sem dizer. Que nossos índices de vacinação caíram muito. Não estou falando de nada político, estou polarizando isso, não tem nada de política. Mas é importante a gente dizer que as vacinações caíram. Nós nos acomodamos, a poliomielite não existe mais aqui, o sarampo e a vacinação são importantes. Agora, graças a Deus, não pelo governo, mas sim pela consciência da sociedade, nós aumentamos, também pelo governo, vamos lá, aumentamos esses índices de vacinação, né? Porque isso é um problema da sociedade, não é do governo, é muito mais que isso. É muito. E aumentamos, porque com a globalização é fácil trazer a pandemia. Nós temos um caso de pólio que está sendo verificado na fronteira do Brasil com a Venezuela. A gente sabe por quê, pela baixa índice de vacinação. Venezuela. E a última coisa que eu queria dizer é que muitas pessoas falam assim, não, mas eu não tenho mais criança em casa. Pólio não acontece só nas crianças. Não. Acontece em adultos. E adulto é muito
Pior. Para as pessoas é muito pior, é muito mais mortal. Então as pessoas falam que a poliomielite, as pessoas ficam com membros inferiores ou superiores afetados, né? Com tortos, né? Não é a pior consequência da poliomielite. A pior consequência da poliomielite é a morte. Mata muita gente a poliomielite. E por que mata? Porque a pessoa perde a propriedade Autoestima. de respirar. Que a autoestima. Né? Não existe, ela tem que viver, muitas pessoas, dentro do pulmão de aço, colocadas dentro de um pulmão de aço para que ela tenha respiração. Então, muito obrigado por essa oportunidade de dar essa mensagem para as pessoas. Vacinem os seus filhos, nas suas escolas, seus colaboradores, aonde das escolas, por favor, levem a vacinação. Outra coisa, eu queria aproveitar para dizer a você que aumentou com muito prazer de vê-los que a nossa TV mais, né, que a TV a cabo, tem uma grande repercussão. Aliás, eu faço esse programa por amor a um conhecimento que me ajudou muito. Você não tem nada com religião. Se for a pessoa não vai, nossa senhora, entendeu? Mas disponha sempre que puder. Obrigado. E eu espero que você mantenha uma coisa muito importante para você ser exemplo pelo trabalho do náutico. Seja um homem sempre aberto às visitas, Sim. conhecer pessoas, mesmo que não sejam importantes na vida social, mas são humanas. E a vida da gente é potável. Para você ser um homem completo. Obrigado. Entendeu? Com certeza. Que você dá um náutico, não fique dentro de uma concha que ninguém possa ver. Faça isso nunca. Que a grandiosidade de um homem grande é a abertura. Não para invadir, tudo tem limite, certo? Que eu adorei vento, por isso, Obrigado. e parabenizar pelo náutico e Obrigado. muito mesmo. Né, Beto? Obrigado. Que é um homem que pertenceu a uma época minha. Com certeza. Não do início do náutico, né? Porque Eu também não desde a época estava eu lá. conheci. Eu não estava na Guariba, viu? Na Guariba. Tomando bar demais. Mas- Banho de mar. Mas uma época que deu diferentes, né? Foi parte da minha meninice, a minha juventude, adolescência, né? Fico muito feliz de ter. Nós estamos muito felizes também de ter essa E outra oportunidade. coisa, Beto, ele vai montar um link, né? Vocês jogam então a gente Sim, claro. Muito obrigado. em todo lugar e divulgo muito. Nossa conversa não é entrevista, é uma conversa. Muito obrigado. Ninguém pergunta nada bom, sobre muito- nada. Só as coisas É uma Se informalidade sadia. sadia. E a minha maneira de falar é minha mesma. Não tem nada de sempre, nada de coisa formal, técnica. Pra quê? É. A vida é muito complexa, difícil e rápida. Verdade. Deve ser saudável. Amém. E um dia, quem sabe, eu volto a falar. Se quiser. Deus quiser, né? Sábado tem que estar lá conosco. Do Freio dos Olhos, eu sempre ia lá. Vamos. Mas eu convidado. Aí com mais de ano. Vai transmitir Você tem que levar ela sábado. um recado, viu? Obrigado. Meu marido Muito veio obrigado, Henrique. aqui no Ceará, né? Aí eu perdi aquele. Não é o entusiasmo de viver. Isso não. Nunca. Mas não tenho mais aquela obrigação, sabe? Antes, eu quero aproveitar, fechar com chave de ouro uma noite agradável, nossa conversa e homens ilustres que fazem parte da nossa cidade, tá bom? Boa noite.